Fala, meu lindo e maravilhoso sexto ano! Que saudade de vocês, de verdade. Como é que vocês estão? Hein? Fala comigo aí. Estão bem? Espero que vocês estejam muito bem. O que é que tá tudo bem? Tá tudo ok? Hoje eu trouxe companhia pra aula da gente. Esse é o Chess. O Chess, ele é um cactus infeliz que vive dentro de uma caneca de café. E aí, como é que vocês estão? Olha, tem uma coisa legal pra falar pra vocês. Que sexta-feira é feriado! Olha só que legal, e feriado é maneiro, vai ser muito bom pra gente poder ficar em casa descansando. Te peguei, te peguei. É claro que você já tá em casa se cuidando, né? Então vamos manter essa corrente, vamos ficar em casa, mas vamos focar, que a parada não para, não, tá? Tenho umas coisinhas pra falar pra vocês antes da gente começar. Primeira coisa, alguns alunos apresentaram algumas dúvidas e dificuldades para acessar o material, o questionário que eu mandei para vocês do Google Forms. Então eu vou mandar o questionário de novo no formato de PDF. Então façam no formato de PDF, tá bom? E semana que vem eu vou ter o vídeo para a gente poder fazer a correção disso aí, mas eu vou mandar para vocês também o material. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: eu estou fazendo uma retirada de dúvida, eu estou propondo a todas as turmas isso. Como é que vai funcionar? O Felipe vai abrir lá na sala de aula dele online uma área onde vocês vão poder comentar a dúvida de vocês. E aí eu vou pegar todas essas. Não fique esperando que eu não vou responder na hora. Eu vou pegar todas essas dúvidas. Você vai perguntar, fala assim, ai, professor me ignorou. O professor não quer falar comigo. Professor, né? Botei um negócio pro professor, o professor nem viu. Mó vacilão. Vou chorar. Não, calma, meu filho. Calma, meu pequeno. Calma, eu tô aqui pra isso. Eu vou pegar aquela tua dúvida, por exemplo. Professor, por que o céu é azul? Eu vou pegar aquela dúvida, obviamente, da matéria. Da matéria. Não vem me perguntar por que o céu é azul. Vocês podem, porque realmente está na matéria de vocês. Mas, se for uma coisa muito. Eu vou fingir que nem vi. Ainda vou apagar. Ainda vou apagar. Ah, professor, gato sonha. Não vou responder. Da matéria, dúvidas da matéria. Você vai pegar. E pode ser matéria desde lá do começo do ano, não tem problema. Eu quero saber a dúvida de vocês. Por quê? Porque a gente chegou na nossa parte do planejamento, onde eu tinha já colocado uma aula para a gente resolver essas dúvidas. Olha só que legal. Então, assim, o nosso planejamento está indo maneiro, está indo fluindo. Na verdade, a gente está um pouquinho adiantado. A gente deveria estar, nesse momento, fazendo a aula de dúvidas, mas como eu não estou com vocês, eu preciso das dúvidas de vocês. Então, eu vou começar essa parte da saúde, mas eu quero essas dúvidas. Então vocês vão escrever suas dúvidas, pode vir desde do primeiro capítulo de dúvidas, não tem problema. Se tiver mais de uma dúvida também não tem problema, mas coloca elencado, assim, coloca um, dois, três, só pra gente só para eu ter uma noção. E aí eu vou gravar um vídeo respondendo a dúvida de vocês. Tá bom? Show de bola? É isso aí. Então, eu hoje, o meu amigo Cacto e minha canequinha da Bela Fera, vamos começar a falar com vocês sobre saúde, tá bom? E o que é saúde, meu professor maravilhoso? Saúde, cara, meu pequeno gafanhoto, é o completo bem-estar físico, mental e social. E a ausência de doenças. Muita gente acha que ter saúde é só não estar doente, mas isso é bem errado. Para a Organização Mundial da Saúde, ter saúde é você estar pleno mentalmente, fisicamente e até socialmente. Você ter gente para conversar, você está bem, com um pensamento legal, se você está pensando em coisa boa, tá ali sempre focando coisa legal para sua vida. O físico de você estar fazendo tua aulinha de educação física, correndo, jogando um futebolzinho. E não é só não ter doença. Às vezes você pode estar bem fisicamente, você pode estar bem mentalmente, você pode estar bem socialmente, mas você pegou um resfriado. E aí? Não é só você estar ou não doente que tem a ver, só você estar enfermo que tem a ver isso, tá? E, professor, o que é a
Organização Mundial da Saúde, o que esses caras fazem? A Organização Mundial da Saúde é uma organização mundial e que, né, tem a ver com a saúde. Ah, tararara. Não. Para que ela serve, tá? A Constituição dela ela tem por objetivo desenvolver o máximo. Desenvolver até o nível mais Goku Super Saiyajin divino de saúde para GG. Para geral, para o mundo inteiro. Então é levar a saúde, às vezes distribuindo remédio, fazendo programas de vacinação, tendo esforços internacionais para poder isso acontecer. Como assim esforço internacional, professor? O cara chega no presidente do Brasil, o diretor da ONU, da OMS, da ONU, não, ONU é outra coisa, da OMS, fala assim, cara, só sei que vocês têm aí uma coisa chamada Fiocruz, e a Fiocruz ela consegue produzir muita vacina. Tem como tu me doar um pouquinho dessa vacina? Ou então eu vou fazer o seguinte, tem como você me vender essa vacina por um preço mais barato, porque eu vou doar para países que não tem essa vacina, que não tem como comprar essa vacina. Aí o Brasil fala assim, não, claro, óbvio, OMS, sua linda, eu tenho aqui várias vacinas para poder vender para vocês. E aí faz esse trâmite, entendeu? Mais barato, através da OMS. Por quê? Porque o Brasil pode ser que algum dia assim, pô, olha só, eu não consigo produzir essa vacina aí não. Tem como tu me dar uma moral e arrumar para mim aí uma vacina que eu não consigo produzir? A OMS assim, claro, meu jovem amigo mancebo querido, que me ajudou tanto. Eu te ajudo, vou trazer uma vacina para você, vou arrumar essa vacina, você vai pagar baratinho nela. E assim é esse trâmite, entendeu? Existe também uma outra coisa que é legal que a Organização Mundial de Saúde faz, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças, o CID. O que é Classificação Estatística Internacional de Doenças, professor? É saber aonde tem doença, o quanto essa doença se prolifera na população, e isso dá uma ideia para a galera que mora nesse país ou para os países vizinhos, porque às vezes tem uma doença lá que ninguém quer falar. Ah, tem uma doença lá no Brasil que o presidente do Brasil não fala pro mundo que tem, não. E aí começa a virar problema para outros países do mundo. Pô, parece até um negócio que a gente já viu. Não sei o que é, não. Deve ser um negócio que eu nunca vi ainda, não. Aparece um negócio aí que aconteceu aí recentemente. Aí, não sei. Parece. É, então, essa situação de classificação internacional de estatística é para você saber, ó, aqui no Brasil tem tantos doentes de febre amarela. Se você for para o Brasil, tem que tomar vacina de febre amarela, porque lá tem a doença da febre amarela. Não só a classificação estatística, mas a própria classificação de doenças também é legal. Porque no Nordeste a gente chama a febre amarela de amarelão. Na Argentina, a gente chama de febre da mata. A gente chama não, eles chamam porque eu não sou argentino. Eles chamam de febre da mata. Aí vem um cara aqui e fala assim, ah não, você tá com febre da mata. Eu falo, eu não, febre da mata, tá maluco? Nem fui no mato, como é que eu vou ter febre da mata? Você tá louco? Não tem como. A gente não vai saber que tá falando a mesma coisa. A gente não vai entender a mesma coisa. Então, da mesma forma que tem a classificação dos animaizinhos, pra gente saber todos os animais que a gente fala no mundo inteiro, também tem a classificação internacional de doenças para você saber qual é a doença que você tem que tratar e aonde você vai tratar, com quem você vai tratar, e para todos os médicos do mundo saberem o nome dela. Olha que legal. Isso é um trabalho da Organização Mundial da Saúde. Pesquisar áreas também relacionadas à saúde e doença também é uma área muito importante da Organização Mundial da Saúde. Show? Índices de saúde. Tá bom. Mas assim, beleza, professor, o que a gente vê, o que é saúde, o que não é saúde? Eu vou mandar algumas fotos para vocês e vocês vão, porque vocês são jovens e maravilhosos, vão conseguir entender do que eu tô falando. Primeiro ponto que a gente usa mundialmente para definir a saúde é a demografia, o ponto demográfico. E o que é demografia, professor? Demografia é a quantidade de pessoas por metro quadrado. Olha a coisa legal. Olha bem, onde as pessoas estão se divertindo mais nessa foto? As pessoas que estão andando, pegando o trem ali na Índia ou as pessoas que estão aqui, ó, brincando num parquinho na China? 3, 2, 1. É claro que você respondeu as pessoas na Índia, né? Olha a cara de felicidade desse rapaz aqui surfando num trem. Deve ser muito maneiro. Não, né? É claro que não. Você falou aqui, ó, desse menino que tá surfando no asfalto, mas é na cabeça dele, ele tá pegando uma onda muito maneira. E essa aqui, ó, também, ó, essa aqui tá dançando balé, tá? Esse aqui também tá dançando break, ó, estão iguais, estão dançando break,
Tá todo mundo dançando break, só esse aqui tá surfando. Nossa, agora que eu percebi, ele é o único que tá surfando aqui nessa foto. Mas a quantidade de pessoas no mesmo local, ela pode propiciar, por exemplo, você passar doenças, ela pode propiciar um mal-estar mental. Não deve ser legal você viver com muita gente, né? Muita gente perturbando. Então não é legal, as pessoas são diferentes. Isso tudo tem a ver com a convivência entre indivíduos e, obviamente, o que essa convivência pode trazer para a sua saúde, desde doenças serem passadas mais rapidamente quando a gente tem gente muito próxima do que quando a gente tem gente separada, tá bom? Tudo que eu disser aqui que pareça que eu tô falando sobre o coronavírus, faz sentido, pra você ver. Depois a gente tem um outro grau, que é o socioeconômico. O grau socioeconômico é muito óbvio. Pô, vocês olhando essa fotinha, vocês já entendem o que eu tô falando. Socioeconômico quer dizer acesso à riqueza. Tá? Economia é acesso à riqueza. A gente não é necessariamente falando de dinheiro. Economia é acesso à riqueza. Essa riqueza pode ser deveras, tá? E obviamente, quem tem dinheiro consegue ter acesso a algumas coisas e quem não tem não consegue ter acesso. Isso faz com que essa pessoa aqui, que não tenha tanto acesso socioeconômico, tenha mais propensidade a ter problemas de saúde do que uma pessoa que se alimenta bem, que consegue ter um celular, que consegue ter uma vida financeira mais estável. Então, o índice socioeconômico também é um dos fatores que indicam saúde. Outro fator é a nossa linda e maravilhosa nutrição. Ah, professor, então quer dizer que quem tem fome tem um indicador de saúde muito baixo, não é isso? Não necessariamente. Pode ser que o cara tenha fome e tenha esse indicador realmente baixo, mas pode ser que esse cara come errado. Coma errado. E a gente vai falar, obviamente, sobre alimentação mais tarde, nas próximas aulas, mas se você parar para pensar, essa pirâmide moderna de alimentação, ela mostra pra gente as coisas que a gente tem que comer muito e as coisas que a gente tem que comer pouco, tá? Logo aqui na base a gente tem cereais, a gente tem as batatinhas, a gente tem os pães, as massas, coisas que geram energia calórica para o nosso corpo. Depois a gente vai ter frutas, legumes que vão gerar fibra, vão gerar vitaminas e outras substâncias que também são boas para o nosso corpo. Logo acima a gente vai ter queijos, carnes, peixes, leite, que também tem uma nutrição diferenciada. E por último, só por último, a gente vai ter as nossas maravilhosas doces, balas, pirulitos. Você, jovem do sexto ano, que sai correndo para comprar bala na hora do recreio, você tem certeza que você come pouca bala e mais comidas saudáveis, como vegetais, por exemplo, ou ovos? Ou você está trocando isso aqui de lugar? A troca disso aqui de lugar pode fazer com que você tenha problemas de saúde, não necessariamente porque você tem fome, mas porque você não come direito. Então, não comer direito pode te causar um problema de saúde também. E é um indicador de saúde, por exemplo, a obesidade. O Brasil tem níveis, está crescendo o nível de obesidade do Brasil, tá? A gente está em níveis que a gente não tinha chegado antes. E, obviamente, por exemplo, a gente tem países como os Estados Unidos, onde o índice de obesidade é enorme, tá? Outra coisa que é uma coisa que é muito importante, que é muito impactante, é o ambiente que você vive. Eu olho pela minha janela aqui e eu não vejo essa quantidade de fumaça que esse rapaz na China tem. Muita fábrica, muito carro, muita fumaça, e isso faz com que você tenha problemas de saúde. Eu moro num local onde não tem muito, não. Quem mora no campo não tem tanto essa visão. Então, o problema ambiental também afeta a sua saúde. Mortalidade e morbidade, tá bom? A morbidade é a possibilidade que você tem de ficar doente. Como assim, professor? Ué, simples. Se você está gripado, as pessoas que estão em volta de você têm uma chance maior de ficar gripado, porque você está gripado. Então a morbidade da sua família aumenta. A mortalidade, aqui como o Batman está bem mostrando pra gente, quando o Robin chegou a ter o seu lindo e maravilhoso falecimento. Coitado do Robin. Bom, a mortalidade é o indivíduo encerrar o seu ciclo e acabar aqui com a sua vida terrena. Acabou, morreu, não tem mais como. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz essa contagem? Eu vou explicar para vocês direitinho por que isso impacta tanto quando a gente falar dos índices de saúde no Brasil, tá bom? Passa, filho.
Aqui, ó. O positivo não é só de negativo que a gente tem índice de mortalidade. Lembra que eu falei, indicador de saúde, eu mostrei ali o meio ambiente, mas eu falei que o meio ambiente bom também ajuda a aumentar a saúde. Esses indicadores não mostram só as coisas ruins, tá? Eles indicam as coisas boas, a nossa paz de espírito, a qualidade de vida que a gente leva, né? A qualidade de vida tem a ver com qualidade de vida no trabalho. Seu trabalho é bom, quando você crescer, você vai ter que ir ao trabalho. Você pergunta para uma mãe, você tem qualidade de vida no seu trabalho? É legal lá? Você se sente bem? Você acaba de trabalhar, você está muito cansado, mas você chega em casa, renova e consegue no dia seguinte trabalhar de novo? Ou não, é um ambiente ruim, eu não gosto de trabalhar lá. Tem pessoas que têm que trabalhar em ambientes ruins, infelizmente. E aí as pessoas tentam buscar qualidade de vida em outras coisas. Né? Aí o cara vai pra praia no final de semana, sai com os amigos para jogar um futebol, pega uma piscininha, dá um rolezinho na rua com um doguinho falando com pessoas no celular. Isso é qualidade de vida e a qualidade de vida, obviamente, ela vai ser diferente para cada um. Beleza? Agora, e no BRBR Rue Brasilzão que a gente conhece muito? Aqui no Brasil, o nosso sistema de saúde, a gente usa só esses 5 conceitos de todos que eu já falei. A gente usa primeiro o demográfico, depois o socioeconômico, a mortalidade, os fatores de risco que não tinham lá e a cobertura. Mas por que cobertura? Que cobertura? De chocolate? De baunilha? Não sei. Vamos falar disso aí. Primeiro fator, que são indicadores do Brasil, são os fatores demográficos. A gente tem aqui no Brasil o IBGE. Sabe quem é IBGE? O Instituto Brasileiro de Gerenciamento de Informação e Pesquisa? Não? Então, o IBGE ele é um instituto que ele serve para fazer estatísticas do Brasil, tá bom? Para que eu quero saber estatísticas do Brasil, Felipe? Pelo amor de Deus. Olha essas estatísticas aqui, por exemplo, de possibilidade de uso de terra. Aqui, ó, a gente tem estatísticas que no nosso Sudeste, 65% da terra aqui do Sudeste, ela é usada o que é isso aqui? Fazendas. Aqui a gente tem plantações, aqui fazendas de animal, mas agropecuária no geral, tá? E aqui é a área livre, a área não desmatada, a área que tá lá, bonitinha. Esses 25% aqui, provavelmente, ele tá querendo essa interrogação, é porque o censo ainda não chegou lá, ainda não cobriu isso tudo. Olha só que legal, porcentagem de população que vive em área urbana. Sudeste, 93% da população do nosso Sudeste, que inclui Rio de Janeiro, São Paulo, desse Sudeste que você vive, está em área urbana. Isso quer dizer que as áreas rurais só tem 7% da população. Olha que loucura. É mais fácil propagar uma doença aqui, vendo o Sudeste, olha bem aqui, olha bem o Sudeste, do que no Nordeste. Se eu falar de uma doença urbana, por exemplo, tipo leptospirose, onde o rato que está lá no centro urbano vai comer uns negocinhos, vai fazer uns xixizinhos. E aí? O que você acha? É mais fácil no Sudeste ou no Nordeste? Claro que é mais fácil no Sudeste, porque tem mais pessoas no mesmo lugar. Entenderam como é que a demografia ajuda a gente a saber o indicador de saúde, como aquele local pode ter uma saúde? Aqui a gente, por exemplo, tem a população do Brasil, quantas pessoas vivem em cada lugar. Então, estatística. O IBGE faz isso, tá? O PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que é aquela que o cara vai bater na tua porta lá, ploc, 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 ploc. Isso aqui tudo estava no PNAD. Isso aqui tudo eu tirei do PNAD, tá? Um livreto você consegue baixar no site do IBGE de 2015. Foi o último que foi feito. Eles não fazem todo ano. Eles iam fazer um de novo esse ano, mas infelizmente, por conta da situação que a gente está passando, se você está vendo esse vídeo em 2043, a gente está no meio de uma pandemia de coronavírus. Então, aqui em 2015, nesse momento, foi o último que a gente teve. A gente tem algumas informações que podem ser agregadas aqui, mas o PNAD, que é o completão, só de 2015. Próximo, índice socioeconômico. Por exemplo, a gente tem o status de sócio de consumo. Olha que vizinho fofo aqui. Isso quer dizer que eles estão tendo acesso a bens de consumo para terem acesso à comida. Isso aqui é uma escola, né? Então, existem diferenças. Olha só que legal, a renda familiar
consegue com a renda, lembra que a gente falou lá de socioeconomia? A gente tem aqui no Brasil, a gente classifica em renda A, B, grupo A, B, C e D, e a gente tem o grupo que a gente se encontra de acordo com a nossa renda familiar. E esse grupo vai mostrar para a gente, por exemplo, que quem mais precisa de uma saúde pública são os grupos mais abaixo da cadeia, os grupos que estão ali, ó, grupo B2, C1, C2, A, D e E, entendeu? E aí a gente pode olhar aqui embaixo, como é legal, o quanto de consumo, tá, é feito em cada área. Por exemplo, em educação, a galera das classes mais baixas gastam, ó, mais em educação. Você fala assim, meu Deus, e gastam menos em educação. E gastam mais com fumo, por exemplo. O fumar é mais propício para galeras que têm C1, C2 e C e D, ou seja, são o pessoal que, se a gente olhar aqui, né, vai ganhar ali entre até uns R$ 1.400. Ah, mas por que eu tô falando isso? Por que eu quero saber se o cara gasta mais dinheiro com fumo? Na hora de você fazer uma propaganda de saúde, você tem que saber quem você vai atingir. E quando você sabe que aqui nessa taxa, aqui nessa faixa aqui do pessoal que recebe esse dinheiro, você sabe onde eles moram, você sabe onde eles trabalham, e aí você foca a sua propaganda anti-cigarro nessa galera. Entendeu? Agora, quem gasta mais com educação? O pessoal do A, B1 e B2. Então, quem precisa de colégio público? O pessoal do C1, C2 e DE. Então, você tem ali, ó, uma maneira de você dar qualidade de vida, e dando qualidade de vida você dá saúde. Então não é só, lembra que eu falei, não é só tratar de doença, pensa bem. Alimentação, por exemplo, quem gasta mais com alimentação, quem gasta menos com alimentação. Então isso tudo, obviamente a gente está falando isso aqui de um status econômico de 2008, 2009, galera, não reflete a realidade do Brasil hoje. Eu só estou dando um exemplo para vocês de como o Brasil usa os índices socioeconômicos para a saúde, tá? Mortalidade. Bom, aqui a gente tem uma diferenciação. Essa mortalidade ela vai ser negativa ou positiva. Como assim? Se ela for negativa, quer dizer que está nascendo mais gente do que está morrendo. Se ela for positiva, que está morrendo mais gente que está nascendo. No Brasil isso não acontece. Bom, o que a gente tem para mostrar aqui? A gente tem para mostrar aqui o nosso lindo e maravilhoso mapão. Em 1980, a mortalidade era de 5,77% dos nascidos, ou seja, as pessoas nasciam e nascido vivo vinha a falecer. Hoje ela é 1,26, ela diminuiu demais, beleza? Isso aqui, tá, galera, é uma taxa de óbito por nascimento. Lembra que eu falei da diferença? Então, nasceu um, morreu um. Então é 100%, é 1 para 1, 100%. Aqui era 5,77, ou seja, a cada 100, 5 mais ou menos morriam. Agora a gente chegou a 1. A gente chegou a índices muito baixos e a gente tem os índices mais altos no Nordeste e no Norte do país, tá? Onde os destaques principais são, por exemplo, no Ceará. Olha que loucura. O Ceará saiu de 11% das pessoas, ou seja, cada 100 crianças que nasciam, 10, 11 morriam. Agora, cada 100 crianças que nascem, só morrem ali 1,97, dá para a gente andar para 2. Olha que diferença. Olha que diferença. Né? Isso é muito importante. Isso tem a ver, se eu vejo esse dado, eu olho e falo assim, como é que isso pode me indicar a saúde do local? Pensa aí. Pensa aí. Trabalhar com essa parte de indicador de saúde é trabalhar com a nossa cabeça. A gente tem que entender. Bom, vou dar uma dica. Se eu sei que está morrendo muito mais pessoa, quer dizer que tem alguma coisa errada. E aí eu tenho que ir lá olhar para ver o que é. Aí, por exemplo, pode ser que eles não tenham se alimentando direito, pode ser que seja alguma doença na cidade, pode ser que o fator demográfico esteja pressionando para que isso aconteça, e aí eu consigo fazer, melhorar, botar praças, né? Porque às vezes não é só simplesmente você chegar lá e botar um hospital. Aí eu consigo construir uma praça, consigo construir mais escola, mais restaurantes populares, e eu consigo aumentar a saúde dessa população e, tcharam, eles param de morrer tanto. Bem legal, né? O nível do Brasil, a média do Brasil saiu de 6,917 para
1,67, que aí eu arredondo para baixo, que é 1,5 não tem, né? Então eu arredondo para 1, olha só como é que a gente melhorou bastante. Fatores de risco. Fatores de risco, isso é bem legal, porque a gente consegue observar aqui o que vai fazer você ter problemas de saúde. Então, por exemplo, um fator de risco, esses fatores de risco obviamente mudaram, tá? Eles mudaram porque os maiores fatores de risco, por exemplo, na década de 90, nos anos 90, era a dieta inadequada e o segundo era o amamentamento insuficiente. Olha que louco! As mães amamentavam menos os filhos e isso fazia com que tivesse muita morte, uma taxa de mortalidade muito alta. Hoje em dia, em 2010, o amamentamento insuficiente, com toda a divulgação sobre o amamentamento ser bom para o bebê, que não é vergonhoso você amamentar o seu filho em público, não tem problema nenhum, isso é lindo, você está dando alimento para o seu filho, entendeu? Você consegue mostrar que o amamentamento suficiente chegou a só 14, tá lá na 14ª posição, ele saiu da segunda posição e caiu para a 14ª. Mas também a gente consegue observar que a dieta inadequada, ou seja, brasileiro come mal. Dieta inadequada continua sendo o primeiro fator de risco para doenças no Brasil. Olha que loucura, olha que loucura. O tabagismo caiu de 4º para 5º. Por quê? Porque o índice de massa corporal, IMC, vocês já devem ter ouvido falar isso na aula de educação física, o IMC, ele passou. Ah, por que será? Porque a gente está ficando gordinho, cheio de gordura. Entendeu? Vou deixar aqui, vocês podem dar um pause aqui nessa hora e dar uma olhadinha de para onde veio, para onde foi, tá? Como é que isso mudou. Beleza? A cobertura de indicadores no Brasil, quando a gente fala de cobertura, aqui a gente está falando desse lindo e maravilhoso sistema único de saúde que a gente tem. Esse sistema único de saúde ele vai cobrir basicamente o Brasil. Então, basicamente, o que ele quer dizer cobertura? É ter hospital, ter atendimento médico em todos os locais. Essa parte de combater os invasores é bem tranquilo, tá, galera? A gente vai ter... isso aqui termina da gente falando sobre os indicadores no Brasil de forma geral. Mas agora a gente tem que ver e tem que trabalhar com os nossos defensores, né? A galera que vai defender você. Olha só que legal. Ah, aprendi a diminuir o negócio, olha que maneiro. A galera que vai defender você aqui, ó. Posso ficar grandão agora. Ah, que maneiro. Eu não sabia que dava pra fazer isso, não. Mas legal. Duas barreiras. Primeira, barreira natural. Segundo, barreiras que são mecanismos de defesa, tá? Barreiras naturais, a gente tem, por exemplo, agora eu posso ficar pequeno, não preciso mais ficar me escorando. Olha, moleque, olha aqui, ó. E barreiras naturais, a gente tem, por exemplo, a nossa pele, nosso trato urinário, os nossos broncos, que tem os musgos, os mucos, que ajudam as bactérias a não se proliferarem, então isso é legal. Várias coisas que o nosso corpo faz para poder fazer com que essa galera não entre. As nossas lágrimas, os pelinhos do nariz, nossa sobrancelha, os cílios, são barreiras mecânicas, naturais que a gente tem, que a gente não precisa comprar, não precisa tomar remédio, não precisa fazer nada. Já está lá para a gente poder fazer com que esses organismos que venham tentar invadir o nosso corpo não se deem muito bem. A gente tem dois tipos de mecanismos, tá, galera? A gente tem aqui os mecanismos de defesa inespecíficos e os específicos, para a gente terminar. Os inespecíficos são os que não são feitos para nossa defesa, tá? Eles nasceram para isso, mas eles acabam sendo utilizados. Como exemplo, as nossas lágrimas. As nossas lágrimas têm um poder bactericida, você sabia disso? Nossas lágrimas conseguem matar algumas bactérias que estão ali no nosso olho, então elas servem para fazer com que o nosso olho não seja atacado por bactéria. Olha que legal. Todo o processo inflamatório. Olha só que legal. O tecido foi lesionado. Rasgaram o tecido. Ah, me cortei. Ai, mãe, me cortei.
E aqui você tem todos os micro-organismos que causam doença. Patogenia é doença, tá? Então essa galera que causa patogenia, que causa doença. Esses sinais químicos vão vir para os vasos sanguíneos e os nossos neutrófilos, ou seja, os nossos glóbulos brancos, vão lá atacar essa galera. O resto dessa guerra, você já viu um filme de guerra? Tiro, pá, bum, bum, pá, e quando o cara olha em volta assim, um monte de corpo no chão. É basicamente isso aqui. Todos os micro-organismos que morreram, as nossas próprias células de defesa que morreram, acabam ficando ali. Tá? E esses restos mortais, esses restos mortos que tem aqui, são fagocitados e vão sendo destruídos. É por isso que seu organismo ele inflama. E depois de um tempo, se você não mexer, e obviamente se essa inflamação não for uma inflamação muito grande, se você tipo, deu um furinho no dedo, não vai te matar, relaxa. Se você deixar aquilo ali aberto, podem entrar outros micro-organismos piores. Mas se você fechou, começou a cuidar, deu uma inflamaçãozinha aqui, ó, tá tudo vermelhado em volta aqui, tá criando um pouquinho de pus. Isso é normal, isso acontece. Mas tá criando muito pus. Médico, vai ver isso no médico, porque a bactéria que entrou ali, ela pode estar se alimentando desses restos e não é legal, tá bom? Então são mecanismos de defesa que a gente tem que eles não foram feitos para isso. A inflamação não foi feita para ser um mecanismo de defesa, mas ela é usada pelo seu corpo para isso. E por último, nós temos os mecanismos específicos. Esses sim são específicos mesmo. Olha só, galera, aqui, ó. Um antígeno é uma criatura que veio aqui para poder fazer problema, causar problema. Esse cara aqui é o anticorpo, tá vendo? O antígeno e o anticorpo. O antígeno está grudadinho na bactéria, ele vai mostrar para os nossos anticorpos para onde essa galera está indo, entendeu? E eles vão lá destruir. Isso aqui basicamente são os soldados do nosso organismo. Então vamos voltar. A bactéria invasora chegou no seu organismo. Beleza? Essa bactéria aqui vai ser reconhecida pelos antígenos. Esses antígenos vão buscar anticorpos. Se for o caso, a bactéria já morre ali. Se não, os macrófagos vão ser chamados. Macrófago é o cara que come. Macrófago, ele vai comer. Então ele vai incorporar essa bactéria, vai fazer a digestão dela. Lembra da que a gente mostrou aqui, ó? Ó. Incorporou a bactéria e fez a digestão dela. Entendeu o esquema, como é que fica? Facinho. Então, mecanismos de defesa inespecíficos são usados para defesa, mas não servem para isso. Tá? A função deles não é essa. A função da lágrima ela é lubrificar os seus olhos, para você não ficar com os olhos secos. Tanto que se você bebe pouca água, seus olhos começam a ficar ressecados, você tem que beber bastante água. Mecanismos de defesa específicos são mecanismos de defesa que são usados especificamente para defesa. Eles foram criados para defesa. Então é isso, galera. Um grande beijo, um grande abraço. Vou mandar os exercícios para vocês. Até mais. Tenham um ótimo dia. Curtam muito o feriado amanhã. Eu espero que todos de verdade estejam muito bem. Eu tô com muita saudade de vocês. É bom eu conseguir gravar esses vídeos que eu apareço aqui, então vocês conseguem me ver, mas eu não tô vendo vocês. Vou marcar um dia para vocês gravarem vídeo e mandar para mim. Vou fazer um trabalho que vocês que vão ter que gravar o vídeo e mandar para mim. Tá bom, galerinha? Um grande abraço. Um grande beijo e tchau!